Fica de pé no seu lugar. Vamos agora nos preparar, para a palavra de Deus. Na verdade, nós já estamos preparados para receber a palavra de Deus. Eu quero dar agora, seja bem-vindo, boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia, uma boa madrugada, para quem está nos acompanhando também pela internet, pela live. E se você está assistindo depois dessa gravação, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele também te alcança aí com cura, com restauração, com quebrantamento. Ele te alcança e abençoa a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Se você pode, nos próximos dias, se você pode, você vai à igreja. É muito gostoso às vezes a gente assistir um culto como esse, mas se você pode, nessa semana, eu quero te convidar mesmo, eu quero te incentivar a você visitar uma igreja perto da sua casa, uma igreja evangélica, amém? De vez em quando você assiste a nossa live, mas se você puder, vá a uma igreja próxima à tua casa. Não que nós não queremos que você assista as nossas lives, queremos, depois você pode assistir as gravações, porém, nós gostaríamos que você também congregasse, amém? Congregue, porque é importante, é bênção, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Orando dentro de algumas direções que o Senhor tem me dado, algumas impressões espirituais. Pastor, o que é isso? São coisas que às vezes a gente não vê, literalmente, nós não vemos com os olhos carnais, mas que o Senhor nos deixa impressão no nosso espírito, nos faz saber, nos dá discernimento de algumas coisas que acontecem no mundo espiritual. Então a gente começa a orar em cima daquilo. E Deus, ele vai descortinando, ele vai mostrando, ele vai dando palavra, ele vai trazendo correção para nós, para a igreja. Então essa palavra está dentro do que nós temos orado ao Senhor, colocando diante do Senhor. E aí o Senhor vai trazendo palavra para a igreja, direcionada dentro destes assuntos que a gente já tem orado e Deus colocado no nosso espírito, a impressão de que daquilo que a gente não vê, talvez literalmente, mas que no mundo espiritual está acontecendo, amém? Porque o Senhor, ele é o dono da igreja, ele cuida da igreja, amém? Talvez você, como intercessor, você sente algumas coisas no seu espírito e pensa assim: eu estou vendo, ninguém vê. Não, Deus está vendo, Deus cuida da igreja, pode ficar tranquilo. Se você está orando, Deus, ele vai direcionando e vai mostrando. Não adianta ficar doido, porque a obra é do Senhor. Então, até dentro da sua casa, talvez você está orando e Deus está mostrando algumas coisas dentro da sua casa e você não tem liberdade para falar para as pessoas que estão lá. Continue orando, porque Deus é aquele que direciona. Eu costumo dizer, que esposa, por exemplo, não doutrina o marido. Mas se ela acha que o marido está andando da forma errada, ela pode orar, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que fala com ela, também vai falar com o marido. E assim é a igreja. Tem muitas coisas que a gente sabe que algumas pessoas ainda não são maduras o suficiente para a gente chegar e talvez doutrinar, ou talvez dar aquela lixada boa, mas o Espírito Santo, ele vai conduzindo através da palavra e ele vai trazer clareza para a igreja. Então continue intercedendo. Se Deus tem mostrado coisas para você, confie que o Espírito Santo, ele age na tua vida, mas ele age na vida da igreja também. Ele cuida. Amém? Quem achou disso? Amém! Glória a Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Diga comigo: por seus frutos os conhecereis. Amém. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Feche os seus olhos, pede: Jesus, fala
fala comigo, fala no meu coração, quero sair daqui cheio de conhecimento da tua palavra, amém? Deus, obrigada, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui. É tão lindo, Senhor, é tão precioso, quando a tua igreja está reunida, ó Deus, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, é precioso. Ah, Senhor, nós precisamos apreciar e valorizar momentos de comunhão, Pai, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós nos fortalecemos, é assim, Senhor querido, que a palavra diz que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e neste momento, Pai, nós também queremos, Senhor, ter a mesma disposição e ainda mais para receber a tua palavra, Senhor. Os nossos corações já foram preparados, então Deus, fala conosco através da tua palavra, não apenas o que nós queremos ouvir, mas principalmente aquilo que nós precisamos ouvir. Talvez nessa noite, Senhor, o Senhor falará coisa através de mim que muitas vezes nós não queremos ouvir, mas é necessário. Então fala, Pai, a igreja é tua, corrige, restaura, transforma, alimenta, aumenta a nossa fé. Ó Deus, e nós repreendemos neste lugar. Você também pode orar assim comigo. Deus, nós repreendemos neste lugar todo espírito contrário à tua palavra. Ó Deus, o Senhor deu autoridade para a tua igreja para repreender espíritos maus. O Senhor deu autoridade para repreender espírito de enfermidade, espírito de dores, espírito de confusão na mente, espírito de inquietação, espíritos que na hora da palavra trazem inquietação, trazem incômodo. Agora, todos, os que eu falei e os que eu não falei, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sai, queimados, em nome de Jesus. Nós somos livres, aleluia. Diga aí no seu lugar, eu sou livre. Eu sou livre. Nós somos livres para ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. O inimigo não vai roubar essa palavra nessa noite. Nós recebemos, ó Deus, a tua palavra como consolo, como correção, como alimento, Senhor. E nós repreendemos também espíritos de deboche, espíritos embustidos, espíritos de rebeldia e enrustidos. Eu te mando embora agora em nome de Jesus Cristo. Espírito de engano, você já está desmascarado nessa igreja. Você vai sair queimado em nome de Jesus. Espírito de engano disfarçado de espírito de religiosidade, de santidade, você está disfarçado, você está queimado em nome de Jesus Cristo. Trazemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, trazemos o nosso coração e a nossa atenção aqui para dentro da palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, quem concorda, diz amém. Glorifique o nome do Senhor, que Ele é santo, Ele é digno, Ele é Deus, Ele é poderoso, não há outro. Aleluia. Fica bem atento nessa palavra, amém? Porque Jesus quer falar conosco. O título dessa mensagem é Conhecidos pelos frutos e não apenas pelas obras, né? Pertinente falarmos disso, por quê? Hoje nós vamos falar sobre os frutos, nós estamos no ano da colheita. Então, voltamos novamente a falar sobre árvores, sobre frutos. O Senhor Jesus sempre nos ensina dentro, dessa metáfora, dentro dessa ilustração, dentro dessa comparação, dentro dessa parábola. Amém? Algumas árvores, queridos, são tão parecidas. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu já tive, de esperar uma plantinha crescer e pensar: o que será que essa planta? Será que é uma rosa vermelha? Será que é uma rosa amarela? Será que é um pé de limão quando nasce no meio das nossas plantinhas lá, não é? Quando a gente joga os carocinhos lá, a gente pensa assim: será que é limão? Será que é laranja? Deixa eu ver se eu chupei uma por esses termos. Será que é uma mexerica ou tangerina, né? Pocã? Cada lugar do Brasil fala diferente, né? Então, tem árvores, né? Tem plantas, tem árvores, vamos falar das árvores frutíferas, que às vezes elas têm muita semelhança umas com as outras. Se você olhar só a aparência dela, a sua copa, o seu tamanho, né? A cor das suas folhas, até mesmo o cheiro, dependendo do tipo de fruto, até confunde. E como é que eu sei que tipo de árvore é? Como é que eu sei que fruta é aquela? Somente quando nascem os frutos. Aí
de repente você estava lá cultivando, achando que era uma deliciosa mexerica pocão, e era um limão daquele bem amarelinho, daquele laranjado, que alguns chamam de limão capeta, mas o capeta não tem nada, o capeta não tem nada, ele não criou nada, né? Eu falo limão galego, limão galego, né? Então, aí você pensa, eu achei que era uma mexeriquinha daquelas, né? Daquelas bem cheirosas, aquelas bem, né? Que onde você passa, sabe que tem uma mexerica. Então, é muito fácil a gente confundir, muitas vezes, uma planta com a outra, uma árvore com a outra, né? Mas os frutos não. Porque o fruto tem o seu sabor característico. O fruto tem a sua cor característica, tem sua forma. Depois que nasce o fruto, não há mais dúvida. Não era laranja, era mexerica, louvado seja o nome do Senhor. Mas se for um limãozinho também é bênção. Amém? A gente pega o limão e faz o quê? Ou uma torta de limão, um bolo, que é bem gostoso. Uma vez alguém fez um bolo de limão, levou para o café com a família. Faça por favor novamente, deixe que Deus botar você. Interessante que a gente já sabe agora quem é que fez, né? Aleluia! E no reino de Deus também é assim. Muitos são semelhantes. Na casa de Deus, na igreja, nas igrejas por aí, muitas vezes as pessoas são semelhantes. Parece tudo igual. Parece um caminhão de japonês dos crentes. Veste tudo igual, fala tudo igual, né? Tem o mesmo evangelho que esse, né? É varão, é varô, é profeta. A gente tem assim os dialetos. Então, em algum momento, até parece, né? Parece tudo igual. Parece que todo mundo é obediente, parece que todo mundo é manso, porque tem gente que confunde gente calada, gente que fala devagar com gente mansa, isso não tem nada a ver. Talvez uma pessoa sanguínea toda agitada, que fala firme, às vezes é mais manso do que uma pessoa que nem abre boca. Também não quer dizer que todo mundo que é sanguíneo também é manso. Tem uma tendência para o sanguíneo ser mais estabanado, mas mansidão não tem nada a ver, né, com temperamento, a gente confunde muito. Então, quando você entra numa igreja, todo mundo parece igual, né? Parece todo mundo obediente, todo mundo manso, todo mundo crente por fora, tem folhagem de crente, parece todo mundo fiel a Deus, não é? Parece que todo mundo é fielzinho. Você olha assim, um monte de crente, nossa igreja tem poucas pessoas, mas você olha assim, nossa igreja lotada, assim, você diz, nossa, olha, tudo fiel, né? Ô Senhor, tudo crente, tudo é Bíblia, tudo ora, Senhor. E olha, tem uns que oram bonito, né, na hora do culto. Você pensa assim, meu Deus, aquele irmão da madrugada deve, né? Ele deve fluir no ministério. Porque parece, né? Parece muito. Ô, pastor, estou falando que, na verdade, querido, cada um sabe de si. Eu estou pregando aqui, né, o que realmente acontece. Tem muita gente que tem folhagem parecida, né? Muitas vezes são fiéis, capas de fiéis, né, sobre infiéis. Capas de religiosos, mas apenas pessoas carnais, bons religiosos, vestem muito religiosamente bem, mas por dentro tem carnalidade, né? Vestidos de espirituais, mas são religiosos, são carnais, porque é tão fácil uma pessoa confundir uma pessoa religiosa com uma pessoa espiritual. Mas aqui nessa igreja o Senhor tem nos ensinado a combater a religiosidade, porque tem gente que olha e julga a espiritualidade do outro pelas roupas. Não estou falando também que a gente, com isso a gente não tem liberdade para poder vestir decente, porque o crente tem que vestir decente, a calça tem que ser decente, a saia tem que ser decente, o vestido tem que ser decente, mas principalmente o caráter tem que ser decente. Amém? Então, por fora, todo mundo parece igual. Aqui dentro, todo mundo é crente, não é? Olha que bonitinho seu irmão do seu lado aí. Olha que bonitinha a pastora, todo mundo bonitinho. Nada a palavra então? Meu Jesus! E olha que eu fico assim, eu gostaria de saber o que eles estão pensando, mas eu não posso, porque eu sou Deus, né? O espírito de adivinhação não é de Deus. Mas tem hora que a gente está vendo, a gente está pregando e tem uns rindo, outros mais sérios, outros olhando, fazendo assim, igual a vaquinha do exército. Ô pastora! Não, meu Deus, eu estou falando que cada um faz, né? E tem hora que tem uns que parece que está pulando as crianças, tem hora, parece que está prestando atenção, não. Foi a Luizinha de sexta, foi sexta, estava ali brincando com a mãe dela e tudo, aí de repente eu dei um glória de um lado e ela, foi isso que aconteceu, ela deu um glorião do outro, tá? Deve estar registrado o vídeo aí. Então
parece que a criança não está prestando atenção, mas às vezes o adulto que está olhando para a gente assim, às vezes não está prestando atenção, e às vezes a criança, que a gente acha que não está prestando atenção, por exemplo, tem postado aqui, não pode postar que vai dormir, a criança pode estar aí, viu? Eu falei, você já viu, eu estava dormindo, né? É um perigo postar com uma areia assim, né? Então, vigilância. Amém? Mas vocês entenderam? Não significa que a criança que está ali, às vezes, olhando para o teto do colo da mãe, está prestando atenção. E não significa que quem está olhando para mim também está prestando atenção. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as folhagens. Mas é através do fruto que se sabe se alguém realmente é fiel a Deus ou infiel. O texto que nós lemos, né, diz que não se colhe uvas nos espinheiros. E também não se colhe figos, né, no pé de urtiga ou de abrolhos, né, planta brava. Pode até parecer igual, mas na hora que os frutos saem, você sabe se aquilo é uma erva que mata, se é um fruto que mata o veneno ou se é um fruto que alimenta. Amém? Então a gente tem que preocupar, não é com a folhagem, nós temos que ficar atentos aos frutos. É necessário olhar além da aparência. Preste atenção, você que gosta muito de olhar a aparência das pessoas, e que é aquela pessoa que fala muito evangeliquez, cheio dos mantos, cheio dos... Preste atenção. Olha além da aparência, além da fala, além do cargo na igreja, porque isso não quer dizer nada. A pessoa pode ter uma patente alta na igreja e não ter nem compromisso com Deus dentro da sua própria casa. Além das obras religiosas, a pessoa pode ir todo dia na igreja fazer um monte de coisa, porque às vezes ela é totalmente carnal no trabalho dela. Então, nós não temos que olhar, né, admirar a folhagem, mas sim, não glorificar o fruto do outro, mas a gente tem que valorizar esse fruto que essa pessoa dá realmente no Senhor. Tem que ser frutos bons, porque também tem os frutos ruins, né? Meu Pai, muitos têm sido enganados por falsos profetas. Jesus falou cuidado, nesse texto Jesus falou cuidado com os falsos profetas. Eles são muito parecidos com vocês, mas pelos frutos os conhecereis. Então está cheio de falsos profetas na internet, nos altares das igrejas, né? Falsos profetas, falsos adoradores, cantores, né? Cantam bonito, não, mas cantam bonito demais. Não, mas aquela música que essa pessoa canta é muito espiritual, mas essa pessoa é espiritual? É? Muitos pastores, muitas pessoas entregando revelações por aí. Eu vou falar sem medo, porque Deus me deu autoridade para falar, e ai de mim se eu não falar. Muita gente por aí, né, quer ser pastores, mas que não quer cuidar de ninguém. Gente que entrega mistérios por aí, está nas internet, lotado de pessoas dando like, mas você não vê pastoreando ninguém, você não vê cuidando de ninguém. Pastor, mas pastor de quem? Todo mundo sabe o nome do pastor, mas aquele pastor não sabe o nome de uma ovelha. Sabe por quê? Porque não tem ovelha. Não existe pastorado sem ovelha. Uma vez falei com um amigo muito querido, né, que recebeu a unção de pastor, e infelizmente, né, por algumas situações da vida, estava meio decepcionado, e estava como pastor, estava indo pregar nas igrejas, mas não estava numa onda de igreja em casa, de se igrejar. E eu, por muito temor, conversei com ele com amor, né? Somos amigos, e eu falei, amigo, não vai nessa onda, não, sabe? Porque você é um pastor e não existe pastor sem ovelha. Ou você tem ovelha e é pastor, então você não é pastor, é só um pregador. Então, para o glória do Senhor, hoje ele está, né? Ouviu, não só eu creio que Deus usou outras pessoas, e hoje ele está pastoreando, tem umas poucas ovelhas, mas está ali cuidando. Tem tido notícias, né? A gente conversa, principalmente eu e a esposa dele conversamos bastante, mas é isso, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor lixa a ovelha suja pastor, às vezes, nesse sentido de, né? Você está manuseando a ovelha. Então, eu não gosto muito de ovelha. Eu ouvi isso de um pastor de uma igreja de um porte até um pouco grande, e ele falou, olha, no início eu estava no meio das ovelhas, no meio da congregação. Eu não estou muito acima dele, mas eu não estou mais no meio. Então essa pessoa vai deixar de ser pastor, porque pastor tem que estar aqui no meio das ovelhas. Amém? É todo dia na casa? Não. Porque o pastor que é pastor, ele tem outras coisas para fazer, não é todo dia na casa de mim. Eu, por exemplo, tenho meu trabalho.
Mas tem que se preocupar, tem que saber como que tá, tem que corrigir, né? Tem que ver, não pergunta que a pessoa não gosta, depois eu sei que não gosta, mas pergunta a si mesmo, porque eu te amo. Mas a gente dá um respiro de uma semana e meia, né? Sumiu, aí a gente volta de novo e pergunta, por quê? Pelo cuidado. Agora está cheio de gente se titulando pastores aí, mas são falsos profetas. Pastores, você está julgando? Não, eu estou julgando pela palavra, julgando a ação. Porque se é pastor, tem que ter ovelha, tem que estar cuidando de vida, senão não é pastor. Amém? Tem muitos pregadores que não querem pastor, mas eu sou pregador. Mas foi ungido, pastor, mas não está exercendo, gente. Então, está fora do propósito. Vamos continuar aqui. Então, tem muita gente sendo enganada. Porque parece, né? Como eu falei, roupa, a fala, a imponência, o jeito de falar. Nossa, Deus. Gente, eu trabalho com voz, professora de técnica vocal e canto. Então, nós, dessa área, sabemos que a voz ela tem um poder. Viu? Você não vê um general lá com o seu, né, um comandante lá com os seus soldados falando suave, né? Eles falam com imponência. Então, a voz, ela impõe respeito, sim. Não significa que é só a voz. Mas uma das coisas, por isso que eu gosto do som, né? Então, nós damos glória, por quê? Para poder trazer o povo para a atenção aqui da palavra. E tem gente que está indo só por causa disso. Como aquele pregador, ele prega eloquentemente, ele prega forte. E ele dá os glória, mas isso também não quer dizer que ele é fiel. É oratória. A gente aprende isso em sala de aula. Uma parte do meu curso, por exemplo, que eu dou oratória. A gente aprende até dentro de um curso teológico no oratório. Você aprende talvez um curso de vendedor, de tantos cursos aí seculares. Talvez você mesmo já fez um curso de oratória. Estou precisando falar melhor com os meus clientes. Faça um curso de oratória. Então não se engane. Uma boa oratória não significa que a pessoa é fiel a Deus. Não vai por isso. Eu vou naquela igreja porque o pastor lá, ele dá uns glória alta. Será que ele dá glória na casa dele? Será que ele está glorificando a Deus na casa dele? Não fala dos pastores só não. Aquele irmão, raio-x de Deus, ele fala tudo, ele entrega mistério, mas ele respeita a esposa dele. Ele cumpre o horário do trabalho dele. Ele é fiel lá no trabalho dele, ou ele pega as canetas e leva para casa, sabendo? Porque tem uns que esquecem mesmo. E tem aqueles que pega por querer. Não, tem muito clipe, tem muita caneta. O pastor tem muito, mas não, né? Não é da gente, não é da gente. Aquela irmãzinha fala tão manso, né? Ela fala tão suave, irmão. Dá uma paz na gente, mas será que ela é mansa com o marido dela? Será que é amorosa com os filhos? Porque tem gente que fala amor, flor, eu não gosto de falar, mas tem gente que fala, né? Mas em casa, chama os meninos fichados, fala que os filhos é burro, os filhos vai dar em nada. Então, o olhar convence Jesus, e não deve nos convencer. Então, muito cuidado. Fala, seu irmão, cuidado. Fala, pô, cuidado. Cuidado. Mas, pastor, como é que eu faço então, pastor? Porque tem gente que é bom para enganar, mas engana só até a página A. Só a página 1, a página 2 não engana. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não ficamos enganados. É só orar. É só orar. Não é julgar as pessoas. Porque tem gente que cisma com o outro e pronto, já acha que o outro é espiritual. O irmão é sério, já taxa a pessoa de que a pessoa não tem Deus. Meu irmão, cada um tem seu temperamento, seu jeito. Tem gente que é sério. Tem gente, sabe aquela pessoa, quando é sistemática? Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa sistemática. Até meu pai disse, filha, você é uma pessoa sistemática. O que é uma pessoa sistemática? Uma pessoa séria, que tem coisa de brincadeira que eu não gosto, que faz. Você não ri, faz rir demais. Mas tem coisa que eu não aceito. Né? Eu brinco com você, porque é minha ovelha do Senhor, mas a gente fala carinhosamente minha ovelha. Eu brinco. Se faltar com respeito, eu falo, olha, até aqui. Não aceito. Vigia. Então eu sou uma pessoa, se isso é ser sistemático, eu sou sistemático. E tem muita gente que é assim, e eu te respeito como você, como também respeito o que é mais alegre, que é brincalhão. Mas também não se engane, porque tem irmão que é brincalhão, mas quando você passa do ponto com ele, ele fala assim,
espiritual, é o jeito de cada um. Mas tem gente que olha para o outro que é mais sério e fala o quê? Não é espiritual. Olha para aquele irmão que às vezes não dá glória a Deus muito alto e fala o quê? É frio, e às vezes não é. Às vezes a pessoa ora mais em casa, às vezes a pessoa lê mais rápido que nós tudo. Mas também tem gente que julga o que dá glória alta, que acha o quê? Que é aparecer. Então eu, por exemplo, vou dar glória bem alta. Mas se eu perceber que alguém está comigo, não tem tanta glória a Deus alto, mesmo se eu não estiver aqui no altar, aí que eu gosto. Se eu estiver na cadeira, então eu vejo que o irmão está pregando e o outro está dormindo, então glória bem alta mesmo para ajudar o que está aqui, para acordar os que estão aí. Né? Aí alguém pode dizer o quê? Quer aparecer. Então não é essas coisas que a gente tem que observar. Não é isso. Se nós temos o Espírito Santo, nós não ficaremos enganados por muito tempo. Viu? Talvez você está preocupado com a igreja do Senhor. Meu Deus, será que a pastora não está vendo isso? Está vendo, querido? Sabe por quê? Porque Deus não deixa a gente enganado. Se você viu, se realmente é algo que está acontecendo, porque tem coisa que também é cisma. Tem gente que é neurótico, tem gente que é coisa onde não tem. Meu Deus. Né? Tem gente que acha que Deus vai quebrar princípio. Deixa eu te falar, Deus não quebra princípio. Sabe o seu líder dos homens, por exemplo? Se tiver acontecendo alguma situação, se Deus quer que muda, Deus vai fazer, mas Ele vai tocar primeiro. Ele pode até te mostrar e você não orar, mas Ele vai fazer através do líder primeiro. Deus não vai quebrar princípio. Está dentro da sua casa, seu marido, você pode ser a mulher mais espiritual do mundo, mas não te dá o direito de você passar na frente do seu esposo. Ou vai ter que esperar orar e esperar Deus falar com ele ou nada feito. Deus não quebra princípio na igreja, é a mesma coisa. Se você acha que tem que acontecer alguma coisa dentro dessa igreja, então você olha e pede Deus para falar comigo. Dentro do seu grupo a mesma coisa, dentro da sua casa a mesma coisa, dentro da empresa que você trabalha a mesma coisa. Deus não quebra princípio. Ah, mas eu vou ter que fazer. Não quer, olha, mentira, não quebra princípio não. Deus não respalda rebelde. Nunca. Nunca. Ah, mas o líder está errado, o marido está errado, o pastor está errado. É com Deus que ele tem que prestar conta. Não é com o liderado, não é com o filho, não é com a esposa. Aqui eu estou falando, hoje eu estou falando tudão, né? Pastora, mas o meu marido não é crente aí. E aí não interessa que a autoridade, Jesus falou que tem respeito à autoridade, não importa se é crente ou não é. Meu pai não é crente, não interessa. Deus não olha aí. Gente, vocês não estão entendendo? Deus não negocia essa questão de autoridade. Amém? Desde que a pessoa está pedindo algo que não faça você pecar contra o Senhor, tem que obedecer. Bom. Aleluia. Está sendo filmado isso, pelo amor de Deus. Depois você manda para todo mundo aqui. Ô Senhor, essa pessoa podia estar aqui. Primeiro era nosso, temos que estar aqui. Mas se você acha que isso vai abençoar alguém, mande para alguém. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ir pelo Espírito Santo, não pelas aparências. Você lembra quando Samuel ele foi até a casa de Jessé e Deus falou que era para ungir um filho de Jessé a rei? Quem lembra da história? Todo mundo lembra? Aí aquele tanto de filho, né? Ele abre, portão, porte de rei, né? Soldado, parecia fortão. Quando ele vai lá todo empolgado, para poder derramar um azeite sobre a cabeça de Eliabe, é esse. Ele tem cara de rei, ele tem presença de rei, ele parece um guerreiro. Aí Deus fala, Samuel, calma, não é esse meu filho. É esse, Senhor? Não é, e menos. Mas e esse bonitão aqui, Senhor? Eu tenho porte de atleta? Não. Aí Deus vai falar para Samuel, o Espírito Santo vai falar para Samuel, não atende para a aparência, porque você olha por fora, você olha a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. E esse coração está falando de caráter, está falando de temor, está falando de compromisso com Deus. Não é esse coração carne, né? Deus está falando, né, do interior da pessoa, estou olhando por dentro, você está olhando, né, por fora, a posição da pessoa, o poste da pessoa, a fala da pessoa, mas eu olho por dentro. E que bom, que se nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos mostra além da aparência, meu querido. Não se atende para a aparência das coisas. Cuidado, na era da internet, né? Cuidado com quem você para na frente daquele computador, daquele celular, para ficar comendo coisa de gente que às vezes você não sabe nem onde que é a igreja da pessoa. Se a
tem ovelha, não tem nada. Cuidado, cuidado. Tem muita gente comendo, sabe, bolotas e está achando que está comendo a palavra de Deus. Vigia. Tem gente que está deixando Satanás criar ninhadas dentro da mente, coisa que não é de Deus só por causa da fala. Mas fala alguma coisa que eu já estava pensando. Esse espírito de adivinhação também faz isso. Daqui a pouco fala sobre isso. Também faz. Cuidado. Porque o espírito ruim, para poder tomar confiança da pessoa, não vai falar coisa ruim, vai falar coisa boa. Que aparentemente é boa. Mas consulta, vê se a pessoa tem, né? Pelos frutos conhecereis. Então, Deus falou com Samuel e Deus fala conosco. É só você prestar atenção no que Deus está falando. Deixa eu te falar. Quando eu estou para fazer uma coisa aqui na igreja, colocar alguém para fazer alguma coisa, várias vezes aconteceu isso. Eu começo a orar, Senhor, é o tempo de colocar essa pessoa, é para eu colocar essa pessoa na liderança mesmo, é para poder eu dar oportunidade para essa pessoa. E amigos também, né? Tem pessoas que chegam aqui e tem algum comportamento e Deus, né, permite às vezes que eu traga a pessoa novamente, até por orientar a pessoa. Já aconteceu isso muitas vezes, isso na amizade. Esse amigo meu que eu falei aqui sobre a igreja dos desigrejados, foi uma dessas coisas. Deus permitiu para essa pessoa não está muito legal, mas às vezes Deus permite que a pessoa venha e fala, vai vir, mas você vai falar isso com essa pessoa. Se não parar com esse comportamento, você não leva mais na igreja, porque o Espírito Santo nos direciona, né? Esses dias por aí vai vir pessoas aqui que Deus já me mostrou assim, com carinho eu vou falar o que Deus tem mostrado, porque senão a pessoa empolga demais. Então o Espírito Santo, ele direciona, mas você tem que estar atento. Às vezes eu vou falar assim, ora mais uma semana. Se não ora, você faz coisa que deve fazer. Quantas vezes, os obreiros aqui sabem quantas vezes eu ia colocar uma pessoa que falava, às vezes com o obreiro, com o líder, e falava, sempre estou pensando em colocar aquela pessoa junto com você para fazer assim, mas vamos orar essa semana, vamos orar mais esses dias. É ou não é? E o que acontece? Naqueles dias acontecem coisas, Deus nos dá sinais, nos mostra coisas que ou a pessoa não está pronta ou a pessoa vai dar problema para nós. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos guia toda a verdade e ele protege a igreja, ele protege o altar. E nós temos que ser zelosos. Porque tem gente que olha a aparência, gente que toca muito, que canta muito, que fala muito e deixa no altar. É errado. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, é óbvio que eu não vou expor o nome. Tristemente, para mim isso é triste. Uma pessoa que estava aqui, passou por aqui e porque não estava com uma questão muito séria, eu não poderia mesmo colocar essa pessoa no altar, porque eu teria que resolver mesmo. Era coisa assim de dar escândalo na igreja e abrir brecha para outras pessoas quererem fazer igual, coisa muito séria, mas eu falei que ajudaria essa pessoa se ela quiser mudar. Queria muito falar que deveria ter colocado no altar, porque para poder, né, animar ela, mas eu acho que não é assim que a gente anima as pessoas. A gente não pode, a gente não ajuda uma pessoa se ela está errada diante de Deus, a gente não ajuda ela como ela no altar, a gente ajuda ela, né, orando por ela, dando conselho para mudar. E de vez em quando conversando, e aí, vamos resolver aquela questão, vamos resolver, né? Então, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E a pessoa não mudou, ficou uma época com raiva, porque realmente eu não deixei me trocar. E sumiu. Quando esses dias, eu gosto muito dessa pessoa e da família, eu oro ainda por essas pessoas. E aí eu perguntei aí como que está, e perguntei se estava indo, né? Aí essa pessoa falou que foi numa igreja, uma pessoa revelou que era para ir para o altar mesmo sem o conserto, porque se não fosse para o altar e fizesse a obra, ia morrer. Para mim, essa pessoa já está morta, ela no pecado, na iniquidade, né? Pecado todo mundo peca. A iniquidade é quando você sabe que é errado, você continua. E eu falei para essa, e essa pessoa falou, e tal, eu falei, e aí, você está fazendo? Tá? Você acredita que eu quase não estou indo? Mas quando vai, está no altar. E aí eu perguntei a essa pessoa, porque eu entendo que você não deixou, eu não deixei, como eu deixava? Porque eu preciso, né, fazer eu voltar. Te amo sua família, mas isso realmente, desde o início eu nunca te enganei. Eu falei que eu não prometi nada para você, eu falei que Deus tinha obra, mas precisava consertar, precisava endireitar. E eu perguntei para essa pessoa, independente do que eu falei que não pode, e deste pastor me disse que te revelou que mesmo o pecado era para você colocar e ficar no altar, o que você acha que é o certo? E essa pessoa falou comigo, então, eu acho
que deveria ser certo ou certo, eu deveria consertar mesmo. Mas o pastor falou que Deus revelou para ele que eu posso ir para o altar assim, porque senão eu ia morrer. Gente, olha isso que é muito sério. Gente, isso foi esses dias. E aí eu falei, aí já não é uma responsabilidade minha, mas você tem que ficar atento nisso aí. Mas essa própria pessoa falou, mas eu sei que pesa. Eu sei que pesa no altar. Você está entendendo? Mas porque a pessoa não estava chateada que não estava indo para o altar, mas estava protegida porque não estava na brecha, né? Não estava na linha de frente. Agora, um falso profeta, que para mim é falso profeta, está julgando, não, estou julgando atitude. Falar com a pessoa que foi revelado, que Deus falou que é para ir para o altar, mesmo amaciado, vivendo errado com a mulher de outra pessoa, e falar que se a pessoa não fizer a obra da pessoa, vai morrer? Não, a pessoa morre se ela não obedecer a Deus, se ela não consertar. Então, falsos profetas desviam as pessoas do propósito de Deus. Porque preste atenção aqui, não pode se precisar. Deus está falando que está consertando a vida da pessoa, a pessoa está endireitando. Aí vem esses falsos profetas e fala com a pessoa, não, você pode ficar aqui desse jeito, não precisa mudar não. Aí a pessoa para o processo de libertação, para o processo de mudança e fala, o profeta falou. Então, muito cuidado. Nós também, como líderes, temos que tomar cuidado com o que a gente fala com as pessoas. Eu tenho muito temor de conversar com a pastora Vitória e eu, porque a gente fica assim, às vezes até receoso que a gente faz, que nem de Deus, o tempo inteiro pedindo Deus confirmação do que a gente tem que falar com as pessoas, né? Eu dentro de um culto, às vezes quando eu vou acompanhar uma pessoa, mesmo sendo pastor e tendo uma certa experiência, eu peço várias vezes confirmação de Deus, e mesmo se ficar alguma dúvida, não, vou orar mais um tempo. E se for para não falar, não fala. A gente não tem que ter pressa em falar e entregar nada para os outros. Quem está entendendo aqui? Está recebendo uma dor disso aí? Está recebendo? Porque tem hora que a gente aquele que recebe a profecia, mas tem hora que a gente está na posição de entregar. Tenha temor, tanto para receber, deixa eu filtrar. Não é que a Bíblia fala assim, né? Eu quero você filtrar a profecia, não. Ah, mas eu achei que uma pessoa que disse, né, recebeu uma profetada e. Ah, mas nada a ver comigo, como é que eu faço? Você não vai receber. Não vai ser grosso com a pessoa, mas não vai absorver aquilo. Não é errado você rejeitar. Se Deus não confirmou, você tem o Espírito Santo, Deus não confirmou, você também vai orar. Se você tem dúvida, vai orar, Senhor, se é do Senhor, me mostra. Mas se você não tem dúvida diante de Deus, não fique engolindo essas coisas. Não. Tem gente que ao invés de abençoar, fica amaldiçoando a sua vida. Está tudo bem na sua vida, aí a pessoa começa a falar umas coisas totalmente fora do que está acontecendo, a pessoa recebendo a maldição aí, né? Vem o profeta do Senhor, o discipulador, está te encaminhando, está fazendo certinho. Aí eu faço o profeta, fala uma coisa que não tem nada a ver com a maldição na sua vida. Me diga. Me lembro também a pastora Vitória. Estava no processo, glória a Deus. Tinha acabado de receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Era uma pessoa muito tímida, mas depois do batismo com o Espírito Santo, Deus começou a trabalhar mesmo na vida dela. Eu, como mãe, estava vendo nitidamente a diferença. Foi visitar uma igreja lá, a pessoa amaldiçoou ela. Ah, porque isso e aquilo, e depressão e não sei o quê. Misericórdia. Chegou horrorizada. Né? E a pessoa, mentira, ela ficou sem, o que eu falo, o que eu vou falar, né? Aí ficou sem graça, porque era adolescente ainda, ficou, né, daquela amizade, tipo assim, não sei o que eu falo, e a pessoa falou, tira esse espírito de incredulidade, entendeu? Então, cuidado com isso. Se não é de Deus, não é de Deus. Né? Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim aqui, às vezes sim. Às vezes eu chego e falo assim, irmão, deixa eu falar, isso que você falou não é de Deus, não. Por causa disso. E já teve situação que eu falei, não põe a mão em mim. Por causa do fruto da pessoa, porque a pessoa era fiel ali, mas fora não era. Então não vem botar a mão em mim achando, ó, você acha que é mais santa? Olha, eu vou te falar, eu não sou mais santa que ninguém, não, mas eu tenho que ser minha vida com Deus. E não vem que não tem qualquer um colocar a mão em mim, não. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão em você, na sua cabeça. Viu? Cuidado. Porque tem um povo aí que gosta de botar a mão na cabeça, e gosta de botar o povo para cair, e gosta de toda hora que gosta de estar ungindo os outros. Cuidado! Cuidado! Vigia! Estou caminhando para o final. Se eu pregar no hoje, a gente prega no dia, né? Os da quarta-feira, a gente faz na quarta-feira, no domingo a gente também faz no domingo, não tem problema não. Deus vai direcionando. Verdadeiros fiéis dão frutos e bons frutos. Viu? Verdadeiros filhos de Deus dão bons frutos.
marido, porque qualquer mulher que quiser respeitar o marido, não consegue. Realmente é uma pessoa cheia de Deus? Aquele homem, ó, como ele prega, como ele fala, mas não tem um carinho com os filhos, desrespeita a esposa, trata os filhos de qualquer jeito, não olha para as necessidades dos filhos. Aquele homem é fiel a Deus mesmo, só porque ele dá umas meia dúzia de glória em cima do altar? É só analisar. Verdadeiros fiéis dão frutos. Primeiro, frutos de arrependimento. João Batista, João Batista, vocês acham que eu disse João Batista? Era João Batista. Se eu fosse da época de João Batista, eu seria discípulo de João Batista. Aleluia. Porque João Batista está batizando e vê um monte de fariseus religiosos do lado dele. Homens religiosos, que vestiam as roupas de religiosos, que falavam com religiosos. E João Batista vai para Mateus 3,8 e fala assim: olha, raça de víbora. Primeiro ele fala aquele elogio carinhoso, né? Raça de víbora, essas cobras. Viu? Filho de víbora, filho de cobra. Filho de cascavel com sucuri. Ele vai falar assim aqui: produzam frutos de arrependimento. Vocês são bons religiosos, mas vocês não arrependem nada. Vocês não arrependem não. Vocês fazem as coisas que não fizeram. Então o primeiro fruto é o arrependimento. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, vai se converter. Vai deixar o pecado. Vai mudar de vida. Um dia foi prostituto, bêbado, fofoqueiro, mentiroso, mas se converteu. Tem que mudar de vida, tem que se arrepender. Não tem esse negócio, eu não peço perdão, não peço desculpa. É porque eu estava certo. Não, se a pessoa é uma pessoa de Deus, ela engole o orgulho, ela pede perdão, sim. E não é que todo dia não faz a mesma coisa, não. Tem que mudar de vida. Verdadeiros fiéis produzem frutos de arrependimento. Está cheio de falsos profetas que não arrependem de suas obras e continuam nos altares, continuem fazendo as coisas, continuem achando que são bons religiosos. Aqueles que dão fruto verdadeiro não continuam na iniquidade. A Bíblia vai dizer que a princípio, a correção não parece boa, mas depois produz frutos pacíficos de quê? Arrependimento. Pastor, então quer dizer que a gente vai ter, acabou de receber a repreensão e está alegre? Não, a Bíblia vai dizer que a repreensão nos faz às vezes chorar. Às vezes quando alguém vai te corrigir dentro da igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, vai te fazer chorar. Mas aquele que é fiel a Deus, que não é falso profeta, aquele que realmente dá bom fruto, ele vai, no momento ele vai ficar triste, mas depois ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão e ele principalmente vai mudar de atitude, amém? Assim, o segundo fruto é a obediência. Esse aqui eu observo demais. Eu observo demais. Comecei a falar já na semana passada, Deus está falando muito comigo para eu prestar atenção nisso aqui, todas as ovelhas e na minha vida também, porque não é só a ovelha não, nós também somos ovelhas do Senhor, temos que ficar atentos. Um falso profeta é um rebelde e ele não consegue obedecer. Falei que semana passada, tem gente que é rebelde, faz coisas mais difíceis. Faz um reboliço e faz coisas miraculosas, coisas dificílimas que ninguém pediu. Mas não consegue obedecer, que é uma coisinha pequenininha. Quer conhecer um rebelde? Preste atenção nas coisas pequenininhas, como é que ele é com o pai dele, como é que é com o marido dela. Olha como que é com líder de grupo. Porque o rebelde ele é simpático com todo mundo, eu já falei isso. Ele é gente boa com todo mundo, mas ele é rebelde, é como líder. Eu já passei por isso, tá, gente? Tem gente falando, nossa, mas fulano é longe, é tão simpático. Não acredito, porque fulano é gente boa demais. Gente boa com quem não é líder. Porque o rebelde com o líder, com qualquer autoridade acima dele, ele tem uma rebeldia embustida. Você manda sentar de um lado, ele senta do outro. Coisas pequenas. Você manda levantar a mão, você manda dar glória, não dá. Ô pastor, não gosto de dar glória, mas você não consegue obedecer nem falar um amém em glória, não. Porque a gente já tinha que falar espontâneo. Mas se alguém está falando, quem concorda com essa oração diz amém. Ele não sabe se ele concorda ou não concorda, ele não fala amém. Lógico, você não está concordando, você não fala amém. Mas tem gente que não faz é na pirraça. Meu Deus! Tem hora que eu peço para poder repetir é para ver, porque tem gente que tranca a boca, sabe? E é na rebeldia, meus irmãos. Ô pastor, porque tem gente que fica voada, a gente conhece os voados. A gente conhece os voados e os rebeldes. Não se engane.
E Deus não te deixa enganar, em nome de Jesus, nessa noite. O Senhor não te deixa enganar. Se tem rebelde na tua vida, Deus vai mostrar e vai te dar estratégia para lidar com rebelde. Tolerância zero para rebelde. Comigo não tem tolerância. Só faz do jeito deles também. Eles até fazem algumas coisas no pedido, mas eles mexem. Preste atenção, fica atento. Fulano de rebeldia, ele faz, mas faz do jeito dele. Se está fazendo do jeito dele, não do jeito que pediu, é rebelde do mesmo jeito. É rebelde. Lá em casa eu falo, gente, faz do jeitinho que eu pedi, por favor. É só fazer mais difícil, não quero mais difícil, eu quero que faça do jeito que é para fazer. No seu trabalho, deixa eu te falar, faz do jeito que o chefe pediu. Mas eu acho isso desnecessário, a gente não tem que achar nada. Nós somos servos. Mesmo no trabalho, nós somos servos de Deus, nós fazemos para o homem como se fosse para Deus. Amém? Achei de gente que até obedece na igreja, mas no trabalho não faz nada direito. Deus está te vendo, Deus não aprova isso. Tem gente que obedece às leis aqui dentro da igreja, mas lá no trânsito não obedece. Deus está vendo, Deus está vendo. Tem filho que obedece líderes dentro da igreja muito bem, mas não obedece em paz. Deus está te vendo. Deus não quebra princípios. Estou falando com isso, você não vai obedecer líder, mas primeiramente aos seus pais. Aleluia. Quem está ouvindo? Cadê os adolescentes? Está vendo? Todo mundo está ouvindo? Aleluia. Fácil essa palavra de entender, né? Não basta fazer, tem que fazer do jeito que foi designado para fazer. Amém? Hoje eu vou pegar no pé das mulheres. Marido falou, não faço conta esse mês. Mas foi só R$5. Não importa. Falou que não é para fazer, não faz. Ah, mas eu vi que você dá um dinheirinho a mais. Gente, não faz. Que dificuldade é essa? Não obedece, quer ver uma coisa? Eu tenho uma trava no meu carro. Uma trava. Não me trava, mas ela me ensina. Porque quando eu comprei a marca, tinha o primeiro carro. O meu esposo, ele fez eu prometer que eu ia colocar a trava no carro, em qualquer lugar. Mesmo né? E quando a gente não mora, agora ele me liberou de um outro lugar. Mas ele fez eu tem que você coloca. Tem que colocar, tá? Tem dia que eu vou rapidinho, mas aí eu lembro, né? Eu tenho que obedecer. E eu penso, o quê? Vou botar essa trava, porque se você depois rouba, aí, olha a desobediência. Não está sendo exagero, querida, é nesse nível. Tem que ser. Sabe? O marido falou, faz assim. Não deixa a janela aberta. Eu, por exemplo, tem coisa que eu faço porque o marido pediu. Ele é sistemático, eu casei com ele. Eu sabia que ele era assim, ou se eu não sabia, o problema é meu, eu descobri depois, não interessa. Mas é muito chato, gente. Também tem que esposa, mas agora eu estou falando de autoridade, não vamos trocar as coisas. Vamos ser obedientes. Mamãe falou assim, presta atenção, dona, não passa lá. Não quero que você passe naquela rua. Não passa mais na rua. Vai na rua. Mas não aconteceu nada, mas no mundo espiritual está acontecendo. Saiu da escola, não passa em lugar nenhum, vai embora. Mas meus colegas foram na sorveteria, não tinha até dinheiro, não interessa. Falou para não ir, não vai. Essa palavra é palavra. Isso aplica. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Tem nenhum rebelde aqui, né, meus irmãos? Ninguém é rebelde. Aleluia. Não deixa a rebeldia entrar na sua vida, não. Porque o pecado, a síndrome de Lúcifer é a rebeldia. Ele perdeu o posto dele no céu por causa de rebelião. Tolerância zero com rebelde. Deus não entende rebelde. Não entende. Deus vai exterminar rebelde. Ele destrona. Ele tira rebeldes de cargos. Deus envergonha rebeldes, porque é a síndrome de Lúcifer. E Deus não quer que nós sejamos rebeldes. Deus tem mais, presta atenção, Deus tem mais tolerância para aquela prostituta que está lá na esquina, fazendo tudo quanto é coisa errada agora, aquele drogado, aquele ladrão, do que é o rebelde que está dentro da igreja. Você pode ter certeza. Tolerância zero. Líderes recebam autoridade, não aceite rebeldia dentro da sua equipe. Quando você falar, irmãos, vai ser azul e vermelho, não interessa. Se Deus falou que você é azul e vermelho, e tem hora que você tem até que
amor para poder, né, tratar o rebelde. Porque rebeldes não gostam de ser contrariados, eles querem mudar as coisas. É para colocar aqui, tá? Aí coloca aqui, ó. Deus está falando com você aí? Ô, irmão, é aqui, tá? A pessoa quer fazer. Irmão, o culto é para acabar às 9. Presta atenção, porque 9 dá o Chico de Francisco também. Né? É para acabar 9, viu? A pastora não tá, não acabar 9 e 10. Ela disse, não, meus irmãos, aí eu não tenho que fazer permitir eu. Tem dia, quinta-feira passada, inclusive eu estava lá, o Senhor derramou. Era impossível a gente parar o culto, mas nós não estávamos, nós estávamos num ambiente de glória, uma direção do Espírito Santo. Mas tem gente que, né, eles querem inventar roda. O culto é assim, assim, a liturgia, assim, assim, assado. Não, pastor não está, então vamos mudar a liturgia, né? Vamos ler a Bíblia sentado, vamos ouvir a pregação em pé. É tudo errado, querido. Obedece, porque obedecer é justo diante de Deus, é justiça diante de Deus. E Deus abençoa demais uma pessoa que obedece. Deixa os outros falar que você é puxa-saco. Mas com amor. Eu sei que Jesus está falando com todos nós nessa noite. Recebe a repreensão do amor. Recebe o fruto do caráter. Gálatas 5, dever de casa. Você vai chegar em casa e vai ler Gálatas 5, o fruto do Espírito. Aquilo ali é o caráter do Espírito em nós. Não vem que não tem. Crente sem caráter é falso profeta. Compra não paga, não dá satisfação. Esqueceu uma coisa. Agora a pessoa fingir que não está devendo é outra. Não estou com vergonha, tem que ter vergonha, tem que ir lá e negociar. Crente mentiroso, fofoqueiro, mexeriqueiro, isso tudo é falha no caráter. Pega a coisa dos outros, esconde, fala meia verdade, uma meia verdade é uma mentira inteira. Cuidado, Deus está vendo. E os líderes também, porque Deus mostra. Deus mostra. Deus mostra, Deus mostra. Caráter. O crente pode não ter nada, meus irmãos. Ele pode saber orar, ele pode saber pregar, ele pode falar nós vai, nós foi, sabe? Ele pode não ter roupa bonita, mas tem que ter caráter. Crente tem que ter caráter, porque a coisa que mais tira gente de dentro da igreja, que impede, na verdade, gente de ir para a igreja, é a falta de caráter de um crente. Porque a pessoa fala assim, para ser crente, igual aquele crente mau caráter, eu nunca vou para a igreja. E tem gente que vai responder diante de Deus por causa disso. Por causa de falta de caráter, é pedra de tropeço para muita gente que era para estar dentro da igreja. Mas não vai na igreja porque não quer. Também porque não quer, mas também porque muita gente não tem caráter. E fechando agora. Quarto fruto bom. Você sabe qual que é? Qual que é o fruto? Almas. Amor, né? Fruto do amor que gera almas. Tem crente que fala muito e produz pouco. Tem gente que é os fiscais da obra. Ele sabe, tinha que ser feito assim, tinha que ser feito assado, tinha que ser daquela cor. Se eu fosse líder, mas no caso uma alma. Não converte, sabe? Não ajuda a converter uma pessoa. Não cuida de ninguém. Ó, querido, pode fazer obra tanto que for. Se a pessoa não ama a alma, é falso profeta. Não existe ser profeta de Deus. Não existe dar bom fruto se não ama a alma. Está amando a alma? Não estou falando que todo dia você tem que estar na esquina entregando panfleto. Não é só assim que a gente cuida de alma, não. Porque também tem gente que julga o outro. Porque não está na esquina entregando panfleto, acha que não está cuidando. Ó, a pastora Martina não vai na praça para fazer evangelismo, não. Mas você está de madrugada orando pelas ovelhas? Você está vendo cuidando deles? É no zap, é na casa, é orando, é perguntando como que está, é levando cedo. Você não está lá. Então não julga o outro, mas nós temos que nos julgar. Ganha as almas do Senhor. Fica de pé no teu lugar. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra é grande, pois é. A pessoa fala que é cheia de fruto, mas não consegue ouvir a palavra de Deus. Então, é complicado. Você tem que analisar se realmente somos de Deus. Coloca a mão do Senhor. Tem gente que fala que o profeta de Deus coloca a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira profecia. Amém? Não, sou profeta do Senhor. Sou dos mantos. Não tem palavra de Deus aqui, deixa eu falar com você. Qualquer revelação que não está de acordo com a palavra de Deus, recebe não. Recebe não, vai na Bíblia. Lê lá. Ficou confuso? As coisas de Deus não trazem confusão. Bíblia. Deixa eu te falar com vocês aqui, que é usado por Deus. Às vezes é melhor você dar um versículo para uma pessoa do que entregar uma mensagem, uma palavra. Às vezes um versículo você escreveu para a pessoa, mandar a referência, lê isso assim, vai fazer mais efeito
para ela, porque a palavra de Deus por si só já é revelação, não precisa de ajuda de seu ninguém. Pois também estou falando que Deus não fala coisas específicas, pelo amor de Deus. Eu creio em profecia, Deus me usa quando Ele quer usar, mas não dá mais crédito a frases e palavras humanas do que a palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Olha para a tua vida aí. Glória por quê, pastor? Vamos orar para nós não sermos esses falsos profetas. Nós vamos orar para nós aqui dar bons frutos. Quem recebeu essa palavra? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço pela tua palavra. Neste culto de celebração, Senhor, sairemos aqui celebrando por causa da tua palavra que nos corrige. Pai, que nós possamos ser realmente árvores boas que dão bons frutos. Pai, que nós não estejamos tão preocupados, sabe, com roupas, com dogmas, com jeito de falar, antes, Senhor, de preocupar, Senhor, com a conduta, com o fruto, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tira as máscaras, tira as capas, como tem orado, Senhor, nesses dias, Pai. Pode tratar a tua igreja, pode tratar, Senhor, a começar de mim, pode tratar. Eu não tenho medo do tratamento do Senhor, porque eu sei que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama e o Senhor nos ama muito. Pai, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite, Senhor, que tem comigo profetadas. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que está sendo pastoreado por gente que não é pastor, meu Deus. Tem gente que está sendo encaminhado por gente, Pai, que não tem compromisso contigo. Tira as escamas, tira, Senhor, a cegueira espiritual. Direciona a tua igreja nessa noite, Pai, acima da pastora, dos líderes dessa igreja. O Senhor é o pastor dessa igreja, que cuida, que corrige, que ampara, que alimenta. Ah, meu Deus, eu te peço, Senhor, tira, Senhor, toda a rebeldia do nosso coração. Fala para Jesus aí. Ó Deus, vê se há em algum caminho mal, como foi cantado aqui, Senhor querido. Nós queremos aprender com os seus, nós não queremos ser os meus, nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor. Vê se há em nós carnalidade, maldade, rebeldia, desobediência, Pai. Nos livra dessa síndrome de Satanás, a síndrome de Lúcifer, a desobediência, a rebelião. Pai, nos perdoe, tem misericórdia de nós, Senhor, porque todos nós precisamos de Ti, meu Pai. Tira a cegueira, Espírito Santo de Deus, que direcionou Samuel a ungir Davi como rei, não os outros. Espírito Santo de Deus que tirou a cegueira de Samuel, não deixando ele atentar mais para a aparência, mas voltando os olhos dele para Davi, que o Senhor tinha escolhido. O mesmo Espírito que estava em Samuel é o Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo nos direciona. Não nos deixe enganados. Não nos deixe enganados. Senhor, mostra mesmo que o Senhor nesses dias, o Senhor tem combatido através das nossas vidas espíritos de engano, espírito de falso profeta, espírito de adivinhação, como o Senhor tem me falado nas madrugadas. E continue, Senhor, mostrando, porque nós não aceitamos aqui nenhum outro espírito senão o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Leva-nos, Senhor, agora para a nossa casa, debaixo da cobertura do teu sangue. Direciona o teu povo, Pai. E lá em casa, na casa de cada um de nós, que nós possamos produzir frutos mesmo, espirituais e não carnais. Bons frutos como bons filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quem está em casa, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.